Pronto para mais uma aula essa semana? Essa semana a gente não vai ter um conteúdo novo. A gente vai trabalhar uma revisão do segundo bimestre. A gente vai pegar a primeira parte do conteúdo que a gente estudou, vai dar uma olhada nessa semana, e na semana que vem a gente vai terminar de fazer uma revisão de todo o conteúdo, se preparando para a nossa prova bimestral. Nosso primeiro conteúdo a gente começou falando de frações. Vamos lembrar, a fração ela é representada dessa maneira aqui, lembrando, o número de cima do traço a gente chama de numerador e o número de baixo é o denominador. O denominador ele representa em quantas partes o meu inteiro foi dividido, enquanto o numerador representa quantas partes eu estou considerando. Então aqui, uma das ideias por trás é isso, a fração representa uma parte do meu inteiro. Então como que eu poderia visualizar essa fração aqui? 3/4. Eu teria algum inteiro, por exemplo, aqui a gente costuma fazer retângulos ou outras formas geométricas, tá? E dividir em partes, lembrando aqui, essas partes elas têm que ser partes iguais. Então aqui, ó, eu divido em, aqui vai ficar aproximadamente, né? O desenho não vai ficar perfeito, mas aproximadamente 4 partes iguais. Nessa fração, o numerador, ó, o denominador é 4, por isso que eu dividi em 4 partes, o numerador é 3, por isso que eu vou considerar 3 dessas partes. Então, para mostrar o que eu estou considerando, eu posso lá e pintar de uma outra cor aqui, representando essas 3 partes que o numerador está falando. As frações, elas também são usadas como resultado de uma divisão, principalmente para as divisões em que não é uma divisão exata, né? Aqui, se eu fosse tentar dividir 3, fazer essa conta, 3 divididos por 4. Se eu fosse tentar armar 3 divididos por 4, veja, numa divisão simples com números inteiros, na verdade aqui daria 0, vinha 0, com o resto 3. Eu não poderia continuar, poderia sim pôr vírgula, nesse caso ficaria, nem precisaria fazer essa parte inicial aqui que eu coloquei, daí dá 0, vírgula, poderia acrescentar um 0, ficaria 30 décimos, dividindo 4, 30 divididos por 4 dá 7, que vai dar o quê? 28, sobrando 2, posso acrescentar mais um 0, 5. Essa é uma maneira de fazer, porque daqui dá resto 0. Mas se a gente não quer representar um número decimal, ou quando dá uma, principalmente quando essa divisão, que não é nesse exemplo, mas em outro exemplo, poderia fazer, por exemplo, 1/3, que dá 0,33333 infinitamente, que é uma dízima periódica, a gente não vai representar o número na forma decimal. Então a divisão de 3 por 4 dá 3/4. Então uma das formas da gente representar é pela fração. Então o resultado de uma divisão eu posso representar usando uma fração. E também a gente tem uma ideia extremamente importante, que é a fração como uma parte de uma quantidade. Por exemplo, naqueles exercícios a gente vai ver, por exemplo, eu poder calcular, por exemplo, 3/4 de alguma coisa. Por exemplo, 3/4 de 20, por exemplo, uma quantidade. 20 pacotes, 20 caixas, 20 reais, pode ser várias coisas. Nesse caso, né? Aí, lembrando que a gente troca o D por vezes, a gente ficaria lá 3/4 vezes 20. Efetuando a conta aqui, eu poderia, por exemplo, colocar aqui um de baixo, ficaria lá 3 vezes 20 dá 60, 60 divididos por 4, lembrando que a fração, como a gente viu antes, representa também uma divisão, 60 divididos por 4, isso aqui vai dar 15. Então eu tenho 3/4 de 20 é 15. São as 3 ideias principais que a gente tem aqui em frações, como uma parte de um inteiro, como resultado de uma divisão e como parte de uma quantidade, certo? Vou fazer alguns exercícios agora com vocês para a gente usar algumas dessas ideias. Ó,
Uma caixa retangular foi dividida em 12 partes iguais. Cada uma dessas partes foi destinada a guardar um determinado tipo de objeto. Veja aí na imagem. Então aqui tem o formato da caixa e suas 12 partes. Ó, tem alguns com moedas, pregos, parafusos, tá? Tem diversas coisas nessa caixa. Letra A pergunta o seguinte: que fração da caixa foi destinada a moedas? Então vamos contar aqui, ó. Veja, a caixa foi dividida em 12 partes. Então vai ter uma fração com certeza com denominador 12. Então quantas são destinadas a moedas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dessas partes são destinadas à moeda. Então, a gente coloca aqui no nosso numerador o valor 7. Letra B. Um desses objetos pode ser guardado em 3/12 da caixa. Que objeto é esse? Ó, a gente já sabe que não é a moeda, porque a moeda está em 7/12. Vamos, por exemplo, ver aqui os pregos. Ó, os pregos tem 1, 2, 3. Até vou fazer de outra cor aqui para ficar bem bacaninha para vocês observarem lá. Então, deixa eu trocar de cor. Vou pegar aqui, verde. Então, pregos, 1, 2, 3. Vamos anotar ali, aproveitar também. E anotar os parafusos, que tem 1, 2 partes. Então, um desses objetos pode ser guardado em 3/12 da caixa. Que objeto é esse? O objeto são os pregos. Então, pregos. Qual fração da caixa corresponde às partes onde não se pode guardar moedas? Veja, tem que contar tudo que não tem moeda. Então vamos lá. Onde não tem moeda, aqui. Ó, 1, aqui não é moeda. 2, aqui não é moeda. 3 não é moeda. 4 não é moeda. 5 não é moeda. Essa é uma das maneiras de se fazer, contando um por um. Então, qual fração da caixa corresponde às partes onde não se pode guardar moedas? 5/12. Tá? Onde poderia perceber se 7 das partes são moedas, o restante não são moedas. De 7 para 12, né? 12 menos 7, isso aqui dá 5, né? Os 5/12 que a gente tem nesse exercício, beleza? Vamos para o próximo. Número 2. Para tomar uma medicação, um paciente deve fazer a seguinte mistura: 12 colheres de água e 5 colheres do remédio A. De acordo com essa informação, responda. Então a gente tem água e um remédio que ele é chamado de A. Qual é a fração que representa a quantidade de colheres de água na mistura? Vamos lembrar aqui. Então, qual é a fração? Aqui para responder a letra A. Vou ter uma fração. Lembra, eu tenho numerador e denominador. O denominador representa o número de partes totais e as que eu estou considerando. Ó. Qual é a fração representa a quantidade de colheres de água? O numerador está fácil. O número de colheres de água são 9. Mas, só tome cuidado, que quantas partes eu tenho no total? Quantas colheres eu tenho no total? Eu tenho 9 mais 5, isso aqui vai dar 14 colheres no total. Então, no total eu tenho 14 colheres. Então, eu vou colocar aqui o número total de colheres. 9 são de água e 14 no total. Tá? Qual a fração de colheres da mistura? 9/14. Já a letra B, qual a fração que representa a quantidade de colheres de remédio na mistura? A ideia é bem parecida. Ó. Colheres de remédio eu tenho 5. Num total também de 14. Aqui o ponto principal é você perceber que no total são 14 partes. Toma cuidado de não colocar nem o 9 nem o 5 no denominador. Beleza? Nesse exercício,
eu quero que vocês prestem atenção como se faz a leitura correta das frações, tá? Frações em que o denominador ele é até o número 10 ou menor que 10 no caso, a gente tem as seguintes leituras do denominador. Meio, quando é o número 2. Terço, quando é o número 3. Daí, do 4 para frente fica mais fácil. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, que é a mesma leitura feita para os números ordinais. Então, esses são os denominadores até 10. Então, vamos fazer alguns exemplos. 2, número de cima, o numerador a gente sempre lê normalmente. Então, nesse caso, a gente vai fazer aqui 2 quintos, o denominador. Aqui, ó, numerador lê normal. 11, denominador, a gente vai ler nonos. Para o 10, a gente vai usar a mesma estratégia, que é o décimo. Então, em cima lê normal. 3. Opa. Décimos. Aqui, o 20. Do 10 para cima, que não seja 100, 1000, 10.000 e assim por diante, a gente sempre vai usar a leitura do denominador, lê o número normal e usa a palavra avos. Então, nesse caso aqui, a gente tem, ó, 11, em cima sempre normal, embaixo 20 avos. Letra E, ó, 1, 40 avos. O 10, o 100, 1000 e 10.000, a gente vai ler décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo para 10.000, centésimo de milésimo para 100.000 e assim por diante. Mas você não precisa saber para números maiores do que esse. Então aqui a gente tem o quê? 3 centésimos. Aqui a gente tem 11 milésimos. E aqui a gente tem 33 décimos de milésimos. Tá bom? Na sequência, ó, o numerador maior que 10, que não é nem 10, nem 100, nem 1000, a gente vai ler o número normalmente e completar com a palavra avos. Em cima, sempre normal. 2, 17, avos. E para a gente finalizar, aqui a gente tem 44, 45 avos, certo? Então, 44, 45 avos. Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a classificação das frações. As frações elas podem ser classificadas de 3 maneiras, como as frações próprias, impróprias e fração aparente. Vamos falar então um pouquinho sobre classificação de frações. As frações elas podem ser classificadas de 3 maneiras, como frações próprias, impróprias e aparentes. As frações próprias são aquelas que o numerador é menor que o denominador. Então, por exemplo, 2 quintos.
10 17avos, 345 450 avos. Qualquer fração em que o numerador é menor que o denominador, a gente vai chamar essas frações de frações próprias. Impróprias são todas aquelas em que o numerador é maior que o denominador. Então, por exemplo, 5 meios, 21 sétimos, 35 décimos, são exemplos de frações impróprias. Mas algumas dessas frações impróprias, elas são chamadas de frações aparentes. Por exemplo, 21 sétimos. Por quê? Porque o numerador é divisível pelo denominador. Sendo assim, quando eu simplifico, eu encontro que 21 sétimos, por exemplo, representa a mesma coisa que 3 inteiros, porque é o resultado da divisão de 21 por 7. Outro exemplo que eu tenho aqui, por exemplo, é 45 nonos. 45 nonos representa o número 5, porque 45 divididos por 9 é 5. Então, por isso que elas se chamam de frações aparentes, porque elas têm aparência de fração, mas na verdade elas não são, porque elas representam algo que está inteiro. Beleza? Eu trouxe esse exercício porque ele trabalha um pouquinho da ideia de fração imprópria, e aqui eu vou dar uma comentadinha um pouquinho de número misto, qual que é a ideia por trás de número misto. A figura a seguir representa a roda gigante de um parque de diversões. Observe a numeração das cabines. Então, as cabines estão numeradas de 1 até 6. A partir da posição indicada pela seta vermelha, a roda gigante deu 13 sextos de voltas no sentido anti-horário. Pedro estava em uma dessas cabines quando o brinquedo começou a girar. No momento da parada, sua cabine ocupava a posição que no início era na cabine 5. Qual o número da cabine de Pedro? Então, Pedro, ele entrou, girou essa quantidade aqui, ele girou 13 sextos e parou na posição da cabine de número 5. Não necessariamente ele está na cabine de número 5. Vamos entender o que quer dizer esse 13 sextos. Para a gente entender isso aqui, toda fração imprópria que tem um numerador maior que o denominador, ela representa mais que um inteiro e alguma parte que não é inteira. Então, nesse caso, um inteiro, a gente sempre vai olhar para o denominador. Nesse caso, meu denominador aqui é 6. Reparem aqui. Então, dessa informação, a gente tira que 6 sextos é igual a 1 inteiro. Sempre quando o numerador e o denominador são iguais, eu tenho ali representando um inteiro, certo? Quantos inteiros tem aqui? Repare, eu tenho um total de 13. Então eu posso pensar no seguinte: quantos sextos formam aqui? Então, ó, 6 sextos. Vamos escrever de um jeito mais organizado aqui. Vou apagar esse aqui. Vou fazer uma única fração com 6. O 13 é 6 mais 6, que dá 12, mais 1. Reparem, a cada 6 que eu tenho um inteiro. Então, na verdade, aqui, eu vou ter aqui, posso separar em duas frações. 6 mais 6, 12 sextos, mais 1 sexto. Finalizando aqui, eu tenho a ideia que 12 dividido por 6 é 2. Eu tenho, então, 2 inteiros e 1 sexto, que eu posso escrever como uma soma ou como número misto dessa forma. Esse número misto, hoje em dia, ele não é tão utilizado, mas é importante que vocês tenham a ideia. Então, aqui está escrito 2 inteiros e 1 sexto. Mas que é exatamente a mesma coisa que 2 mais 1 sexto. Então, o que quer dizer?
Que essa roda ela deu 2 voltas e andou mais um sexto. Então, ó, ela tá dando voltas no sentido anti-horário. Então, ó, vamos voltar ao exercício. Pedro estava numa dessas cabines quando o brinquedo começou a girar. No momento da parada, sua cabine ocupava a posição que no início era da cabine 5. Então, ele estava em alguma cabine. Então, a roda começou nessa posição e depois ela começou a girar. Ela deu 2 voltas. Quando ela dá uma volta completa, todas as cabines elas param exatamente no mesmo lugar que começou. Então, nesse caso, a cabine 1 deu 2 voltas e parou no mesmo lugar. A cabine 2 também, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, tá? Então, o que falou? Então, essas 2 voltas pra gente não vai fazer muita diferença, porque quando você dá a volta completa, para exatamente no mesmo lugar. O que a gente tem que tomar cuidado é com esse aqui, ó, com esse 1/6 que tem. Então, é o que vai fazer mudar realmente de posição. Então, a gente tem o seguinte. A cabine, ela girou no sentido a roda gigante girou no sentido anti-horário. Anti-horário é o contrário do relógio. O relógio, ele gira nesse sentido. Então, a nossa roda gigante vai girar nesse sentido aqui. Tá bom? No sentido anti-horário. Então, 2 voltas parou no mesmo lugar, então ele vai girar mais um sexto. Como a nossa roda já tem exatamente 6 partes iguais, então fica fácil a gente ver aonde parou. Então, o que aconteceu? No sentido anti-horário, a cabine 3 parou no lugar da cabine 2, a cabine 2 parou no lugar da cabine 1, a cabine 1 parou no lugar da cabine 6, a cabine 6 parou no lugar da cabine 5, a cabine 5 parou no lugar da cabine 4 e assim por diante. Então, ele parou na posição da cabine 5. Então, ele parou aqui. Então, mas qual cabine que parou lá? Exatamente a cabine 6, porque a 6 parou no lugar da posição 5. Então, qual que era o número da cabine de Pedro? É a cabine de número 6. Vamos falar aqui de frações equivalentes e simplificação de fração. Aqui, na palavra equivalente, que é a palavra mais importante que a gente nesse caso, a palavra equi significa igual, espero que vocês lembrem disso. E a palavra valente vem da palavra valor. Então, a palavra equivalente significa valor igual ou mesmo valor, tá bom? Então, essa é a ideia principal, porque tanto quando eu falo de frações equivalentes quanto de simplificação de fração, eu estou procurando frações equivalentes. Simplificação é um tipo de caso de fração equivalente. Vamos lembrar como que a gente encontra essas frações equivalentes, que são frações que têm números diferentes, mas que representam exatamente a mesma quantidade. Quando eu tenho uma fração, por exemplo, aqui 5 sétimos, e eu quero encontrar uma fração equivalente a essa fração, a gente pode escolher qualquer número, o número que for mais adequado ou um número qualquer, e multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Como que a gente não tem um objetivo claro, a gente pode escolher qualquer um. Por exemplo, o 8. Eu faço 8 vezes em cima, 8 vezes o de baixo, 5 vezes 8, 40. 7 vezes 8, 56. Então, se você pegar alguma coisa e dividir em 7 partes e pegar 5, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que você pegar isso, dividir em 56 partes e pegar 40. 5 sétimos e 40 56avos são frações equivalentes, frações que representam o mesmo valor, têm um valor igual. Um método muito parecido a gente usa para simplificação de fração, que também é um tipo de caso de fração equivalente. Então, aqui se a gente pegar a fração, por exemplo aqui, ó, 36avos. Reparem, o que eu posso fazer aqui?
Então, a ideia de simplificar é que ela fique uma fração mais simples, como diz o próprio nome, isso é, em que os números fiquem menores. Para isso, em vez de usar a multiplicação, eu vou usar a divisão. Então, veja aqui o seguinte. Enquanto na multiplicação eu posso escolher qualquer número que eu quiser, a divisão já não, porque tem que ser divisão exata. Então, eu tenho que prestar atenção por que números eu posso dividir o meu numerador e o meu denominador. Nesse caso, o 30 e o 36 são números pares. Então, eu posso dividir por 2. Então, nesse caso, eu vou fazer a divisão por 2. Então, veja, 30 por 2 dá 15. 36 por 2 dá 18. Então, 15/18 é uma fração equivalente a 30/36, só que ela está simplificada. Só que veja, eu consigo fazer isso mais uma vez. Eu posso dividir tanto 15 quanto 18 por 3. 15 por 3 vai dar 5. 18 por 3 vai dar 6. 5 sextos. 5 sextos ela é equivalente às outras duas frações e ela é a fração mais simples possível que é equivalente a esses valores. Quando a gente encontra essa fração onde a gente não pode mais simplificar, a gente diz que essa fração ela é uma fração irredutível, tá? Que ela não pode ser mais simplificada, tá? Então essa é a ideia de fração equivalente, simplificação de fração que vocês vão ter. Encontrar frações que têm o mesmo valor com números diferentes, usando ou a multiplicação ou a divisão, caso você queira simplificar os valores. Aqui eu trouxe uns exercícios que usam essas ideias. O número 7 diz o seguinte: obtenha uma fração equivalente a 3/5, cujo... Então eu tenho que pegar aqui o 3/5, encontrar uma fração equivalente. Então, uma fração igual, que o numerador é 36. Então, aqui em cima, eu vou colocar o 36. Como que eu faço para descobrir que denominador eu vou ter? Então, eu vou pensar no seguinte: 3 vezes quanto dá 36? Nesse caso, você pode usar a divisão. Se fizer a divisão de 36 por 3, você vai encontrar o número 12. Então, 36 divididos por 3 dá 12. Então, a gente vai fazer assim: 3 vezes 12 dá 36. Para fazer uma fração equivalente, se eu estou multiplicando em cima por 12, eu tenho que multiplicar embaixo também por 12. E 5 vezes 12 vai dar 60. Então, a gente tem aqui 36/60 é equivalente a 3/5. Então, aqui respondido a letra A. Vamos fazer a letra B, então. Eu preciso de uma fração que seja equivalente e tem o denominador 45. Então, eu tenho uma fração ali 3/5 e eu preciso uma que tenha denominador, que é o número de baixo, igual a 45. Então, como que a gente fica aqui? Eu tenho que pensar 5 vezes quanto dá 45? Como que eu descubro? Eu faço lá 45 divididos por 5. Isso aqui vai dar 9. Opa. 45 por 5 dá 9. Então, eu faço assim, ó, vezes 9 aqui embaixo. Se eu fiz vezes 9 embaixo, eu tenho que fazer vezes 9 em cima. E 3 vezes 9 vai dar 27. Então, 27/45 é equivalente a 3/5 e tem o denominador 45. Beleza? Já na letra C, a gente tem o seguinte, que tem o denominador que é maior que 30 e menor que 40. Só que percebam, o denominador ele tem que ser um múltiplo de 5. Que número é múltiplo de 5, que é maior que 30 e menor que 40?
A única opção que eu vou ter de fração equivalente a 3/5 que siga essa regra é quando o denominador é 35. Porque todo número múltiplo de 5 terminou com 0 ou com 5. Então a única opção que restou pra gente é o 35. Já 35 divididos por 5, isso aqui dá 7. Então quer dizer que eu tenho que fazer 5 vezes 7 aqui para dar 35. Então eu faço vezes 7 aqui também em cima. 3 vezes 7, 21. Então a gente tem 21 35avos como uma fração equivalente a 3/5, que tem o denominador maior que 30 e menor que 40. Vamos para o exercício de número 8 aqui. Simplifique abaixo até obter uma fração irredutível. Lembra? Simplificar é você dividir por valores iguais em cima e embaixo até que e fração irredutível até que eu não possa mais fazer isso. Então eu vou olhar, 90 e 150. Eu tenho que pensar num número que divida o 90 e que também divida o 150. Aqui você pode observar que os dois terminam em 0. Se os dois terminam em 0, eu posso dividir os dois valores por 10. Então, que fração que eu vou encontrar? 90 por 10, eu encontro 9. 150 por 10, eu encontro 15. Veja só, ela já está bem mais simples, mas ela ainda não é irredutível. Por quê? 9 e o 15 estão na tabela do 3, então quer dizer que eu posso dividir por 3. 9 divididos por 3 dá 3, 15 divididos por 3 dá 5. Beleza? Vamos para o próximo. 105, 231 avos. Mas, professor, que número que dá para dividir? Se você pegou bem os critérios de divisibilidade, você vai perceber que por 2 não dá porque eles são números ímpares. Eu testaria então para o próximo, que é o 3. Lembrando a regra do 3, eu somo seus algarismos, então eu faria lá 1 mais 0 mais 5 dá 6. E 6 dá para dividir por 3. 2 mais 3 mais 1 também dá 6. Então quer dizer que dá para dividir por 3. Então esses dois valores eu vou dividir por 3. Então eu vou fazer a simplificação aqui por 3. Vou até fazer aqui para baixo por questão do espaço. 105, 231 avos. Eu vou simplificar por 3 aqui. E vou simplificar por 3 aqui. Posso fazer a conta, 105 divididos por 3. 10 por 3 dá 3, 9. Sobrando 1. Baixo 5 dá 15. 5 vezes 3, 15, sobrando 0. Então, 105 divididos por 3 dá 35. Já o 231 por 3, vou lá, faço a divisão, separo 23, divido por 3, que vai dar 7. 21, sobrando 2. Baixo 1, 21 de novo, 7. E 21 sobrando 0. Então deu 77. Então veja o seguinte. A gente tem a fração 35/77 avos. Então se a gente for pensar no seguinte, 35, eu posso dividir por que números? Está na tabela do 5, 5 vezes 7. Então, também dá para dividir por 7. Veja, 77 dá para dividir por 7. Então, divido por 7 aqui e divido por 7 aqui. 35 por 7 dá 5. 77 por 7 dá 11. E 5 onzeavos eu não consigo dividir mais, porque ambos os números são números primos. Então, letra B finaliza aqui. Veja, letra C. Eu tenho aqui números pares. Então, eu posso dividir por 2. Posso dividir por 2. 32 por 2 dá 16. 96 por 2, 48. Veja que eu ainda posso dividir. Eu posso dividir
Poderia fazer de novo por 2, mas aqui fica mais fácil de reparar que eu consigo dividir por 4. 16 por 4 dá 4. 48 por 4 dá 12. Olha, ainda dá para dividir. Posso dividir de novo por 4. Então vai dar o quê? 1 terço. Tá bom? Então, 32/96 é equivalente a 1 terço, que é a sua forma irredutível. Já a letra D, então aqui foi a letra C. Letra D, botamos lá de cor. Vamos lá. Letra D. 256, 512 avos. Aqui eu vou fazer de um jeito bem rápido, porque eu já conheço os valores, alguns valores mais altos. Mas aqui você veria que é um número múltiplo de 2. Você poderia fazer a divisão por 2, uma sequência de vezes. Ou posso até aqui fazer com vocês, ó. Se eu dividir por 2 e dividir por 2, 156 por 2 dá 128, enquanto 512 por 2 dá 256. Se eu fizer de novo a divisão por 2, 128 por 2 dá 64. 256 por 2, 128. Se você reparar, veja que o número de cima apareceu embaixo, dividindo por 2. Então quer dizer que um número é exatamente a metade do outro. 256 é metade de 512. Então, na verdade, o que eu posso fazer? Poderia ter feito direto, simplificar por 256, ou posso fazer a simplificação aqui, ó. Aqui é o mais tranquilo de ver. Se eu fizer 64 vezes 2, dá 128. Então quer dizer que eu posso dividir os dois números por 64, por exemplo. Ou eu poderia ter dividido lá por 256 no início. Então 64 divididos por 64 dá 1. 128 divididos por 64 dá 2. Então, 256, 512 avos é a mesma coisa que 1 meio, enquanto 105, 235 avos, só para não anotar aqui bonitinho, é 11 avos. Beleza? Aqui, vamos falar um pouquinho de fração decimal. Para falar de fração decimal, eu trouxe alguns exercícios para a gente entender algumas ideias importantes. Frações decimais são aquelas frações que têm o denominador 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim por diante. Sempre com 1 e alguns zeros depois lá no denominador. Tá? Aqui pede para a gente representar essas frações decimais por meio de números decimais. Então, a quantidade de zero vai representar o número de casas decimais que a gente tem. Então, aqui eu tenho a fração 3 décimos. Então, na letra A, eu represento com um número decimal, também lido da mesma forma, que é o número 3 décimos, com uma casa decimal. Enquanto a letra B, eu tenho aqui, ó, 57 centésimos. Então, eu vou ter 57 com duas casas decimais, 0,57. Tem 57 centésimos. Já a letra C, eu tenho 1 milésimo, 3 zeros, são 3 casas decimais. Então, 1, 2, 3 casas decimais, coloco a vírgula e completo com 0. Tá bom? O que a gente tem que tomar mais cuidado está aqui na letra D, que é o 1532 centésimos. Só que perceba, centésimos tem 2 zeros e vou ter duas casas decimais, ó. 1, 2 casas decimais. Então, 1532 centésimos é a mesma coisa que 15 inteiros e 32 centésimos. Continuando a falar de fração decimal, eu trouxe esse outro exercício. Mário foi até um supermercado para comprar algumas frutas. Ele comprou 4,54 kg de melancia,
0,475 kg de cerejas e 1,9 kg de goiabas. Transforme as massas das frutas compradas por Mário em frações decimais. Então, ó, 4,054. Você viu que eu li numa linguagem mais coloquial. Se eu for ler uma maneira mais formal, eu leria 4 inteiros e 54 milésimos. Eu sabendo essa linguagem, fica fácil eu escrever. Por quê? Eu pego o número, tirando a vírgula. Ó, aqui eu tenho milésimos, 3 casas decimais. Então, ó, eu coloco aqui debaixo 3 zeros. 3 casas decimais, 3 zeros. Próximo, eu tenho 475 também milésimos. Então, 475 milésimos. Veja o número de casas decimais, define quantos zeros eu vou ter debaixo aqui no meu denominador. E o último número, 1,9, ou 1 inteiro e 9 décimos. Veja, eu tenho uma casa decimal. Então, eu vou ter lá 19, tirando a vírgula, décimos aqui, que tem uma casa decimal. Beleza? Aqui na letra B, a gente precisa simplificar cada uma das 3 frações que a gente encontrou para a letra A. Então, a primeira fração, a gente tem 4.054 milésimos. Vejam, os dois números são números pares, então eu consigo dividir por 2. 4.054 divididos por 2 dá 2.027. E 1.000 divididos por 2 dá 500. E aqui não existe mais nenhum número que divide 2027 e que também divida o 500. Eu posso até fazer alguns testes do, por exemplo, 3. 2027, se eu somasse, ó, 2 mais 0 mais 2 mais 7, ó, dá 4 mais 7 dá 11. 11 não dá para dividir por 3. Então não dá para dividir por 3. Não dá para dividir por 5, porque não termina com 0 com 5. Se eu fizer a divisão por 7 também não vai dar certo. E também mais fácil para a gente reparar é o 500. O 500 ele só dá divisível por múltiplos de 2 e múltiplos de 5. Enquanto aqui eu não tenho nenhum divisor de 2 e nenhum múltiplo de 2 e nenhum múltiplo de 5. Então a gente não consegue fazer essa divisão. A próxima fração é o 475 milésimos, que, vejam, múltiplos de 5, mais do que isso, eles são múltiplos de 25. Se eu dividir 475 por 25, vai dar 19. Se eu dividir 100 por 25, desculpa, 1.000, né, que aqui é milésimos, se eu dividir 1.000 por 25, isso aqui vai dar 40. Então, 19/40. Já a terceira fração, que é o 19 décimos, 19 já é primo, então eu não posso dividir, acaba aqui. Então são as 3 frações determinadas na forma irredutível, o máximo sim, de simplificação que a gente consegue fazer para cada uma delas. Agora vamos falar um pouquinho de comparação de frações ou comparações de valores. Aqui a gente tem o seguinte: Alex fez 2 bolos iguais, deu um para Luísa e outro para o Walter. Luísa comeu 3/4 do bolo e Walter comeu 0,76 do bolo que ganhou. Qual dos dois comeu mais? Explique como você obteve essa resposta. Aqui nesse exercício, a gente pode usar a ideia de fração e decimal para poder transformar e fazer essa comparação. Número decimal é bem mais fácil de comparar do que fração. Então, por exemplo, essa fração aqui, que é uma fração comum de se ver, que é o 3/4, ela é bem fácil da gente transformar para um número decimal. A gente pode, por exemplo, perceber que 4 vezes 25
dá 100. Então, eu faço vezes 25 em cima, encontro a fração equivalente, 3 vezes 25, 75 centésimos. Então, 3 quartos é a mesma coisa que 75 centésimos. Fica facinho da gente comparar, porque a Luísa, ela tem 0,70, ela comeu 0,75 do bolo, e o Walter, o 0,76. Qual dos dois comeu mais? O Walter. Explique como você obteve essa resposta. Sua explicação não pode ser dada através dessa conta. A Luísa é 0,75 e o Walter é 0,76. Essa é uma maneira bem prática da gente fazer a comparação quando é fácil de transformar a fração para decimal. E aqui também já tinha outro decimal que já era uma boa ideia fazer. Caso a gente tenha duas frações, a gente tem que tomar duas ou mais frações, a gente tem que tomar cuidado. Aqui é comparação de fração. Quando a gente coloca em ordem crescente ou decrescente, a gente está comparando uma fração com a outra. Na letra A é bem tranquilo. Por quê? O denominador é igual. Quando o denominador é igual, a gente basta olhar para o numerador. Então, nesse caso, vamos colocar em ordem crescente, que é do menor para o maior. A gente tem o seguinte: o menor numerador é o 1, então é 1 onzeavos primeiro, que é menor que 3 onzeavos, que é menor que o 7 onzeavos, que é menor que o 17 onzeavos. Ficou bem fácil, bem tranquilo. Isso porque o meu numerador é igual. Vou fazer a letra B aqui. Percebam que na letra B eu tenho denominadores diferentes. Para isso, então, eu preciso fazer frações equivalentes de modo que todos fiquem com o mesmo denominador. Então, como que a gente vai pensar aqui? Olha para os números 3, 6, 5 e 2. Qual número que está na tabuada de todos esses números ao mesmo tempo? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo calcular, na verdade, o MMC desses valores. Então, o primeiro número, o menor múltiplo comum de 3, de 6, de 5 e de 2 é o 30. É o menor número que está em todas essas tabuadas. Então, eu preciso de frações equivalentes com o denominador 30. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar cada uma dessas frações e vou fazer uma fração equivalente a elas que tenha o denominador 30. E a última fração aqui. Todas com o mesmo denominador, que vai ser o 30. Então, a gente já aprendeu a fazer fração equivalente. Então, como que a gente vai proceder agora? Vai pensar, 3 vezes quanto dá 30? Vezes 10. Então, aqui também vou fazer 5 vezes 10, que vai dar 50. 6 vezes quanto dá 30? Vezes 5. Então, 11 eu faço vezes 5. 11 vezes 5, 55. 5 vezes quanto dá 30? Vezes 6. Então, eu faço aqui, 4 vezes 6 também. 4 vezes 6, 24. A última fração é meio. 2 vezes quanto dá 30? Vezes 15. Então, eu faço aqui vezes 15 também, o meu numerador. 1 vezes 15, 15. Agora, basta que eu olhe cada uma das frações com o denominador 30 para eu fazer a comparação. Então, veja, qual é a menor de todas essas frações? É a que tem numerador 15. Então, a menor fração é a fração meio. Depois, a gente vai para o 24, que é a fração 4 quintos, que é a mesma coisa que 24 trintaavos. Depois, a gente tem 50 trintaavos, que é o 5 terços. E por último,
55 sextos, ficando nessa ordem. Já para a letra C, eu vou fazer a mesma coisa. Só que vejam, na tabuada do 8, do 4, do 12 e do 16, qual que é o menor número que é múltiplo ou que está na tabuada do 8, do 4, do 2 e do 16? Se eu for pensar na tabuada de cada um deles, eu vou ver que todos têm o 16. Então, o próprio 16 é o mínimo múltiplo comum. Então, a gente vai fazer. A gente pega lá 12 oitavos. E vai encontrar uma fração equivalente com o denominador 16. Basta que eu faça multiplicação por 2 no numerador e no denominador. Então, 12 vezes 2, 24. Se eu pegar a fração 10 quartos, eu quero que ela tenha denominador 16, porque é o valor que a gente encontrou. Então, basta que eu multiplique aqui, ó, 4 vezes 4 dá 16, então eu multiplico 10 vezes 4 também, e aqui vai dar 40. Agora eu vou pegar a próxima fração, a fração 1 meio. 1 meio, eu faço aqui, eu quero que ela tenha denominador 16, faço 2 vezes 8, então eu faço 1 vezes 8 também, 2 vezes 8 é 16, 1 vezes 8 dá 8. Veja só, a última fração, ela já tem denominador 16, eu não preciso fazer nada. Agora basta que eu olhe as frações com denominador 16 para ver quem que é maior e quem que é menor. O menor numerador aqui é o 8/16avos, então a menor fração, nesse caso, também é a fração 1 meio. Depois, o próximo denominador é o denominador 24, que vem da fração 12 oitavos, que é equivalente a 24/16avos. Então, eu tenho a fração 12 oitavos. A próxima, eu tenho o seguinte. O próximo é o 40/16avos. Então, a mesma coisa que 10 quartos. E, por fim, a última fração, que é o 56/16avos. Então, assim a gente consegue fazer a comparação. Isso, com mais frações, é um pouquinho mais complicado, mas como você faz com duas, é bem mais tranquilo, porque você pode multiplicar um numerador vezes o outro denominador e fica bem fácil de fazer, tá bom? No próximo aqui, a gente vai começar a falar de problemas de forma geral com frações. Na eleição para prefeito de uma cidade, houve apenas 2 candidatos disputando, Antônio e Beatriz. Nessa eleição, 13.800 eleitores votaram em Antônio, em Beatriz ou em nulo, ou em nenhum dos candidatos, quer dizer que vota nulo. Então, no total, foram 13.800 votos. Após a apuração dos votos, ficou constatado que Antônio recebeu 2/5 dos votos e Beatriz 3/8. De acordo com essas informações, responda aos itens seguintes. Quantos votos Antônio obteve? Antônio obteve 2/5 dos votos. Os votos, então, são 2/5 de 13.800. Agora basta que a gente calcule usando a ideia principal de fração de uma quantidade. D a gente troca por vezes, então a gente vai ter que isso aqui é a mesma coisa que 2/5 vezes 13.800. Assim a gente vai fazer a nossa conta. Aqui, para ficar mais fácil, ao invés de eu multiplicar por 2 antes e depois dividir por 5, eu posso fazer a divisão usando a lei do cancelamento. Então eu posso cancelar aqui e aqui. 13.800 divididos por 5 vai dar 2.760. Então a gente fica assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2.760. Então, vezes 2, isso vai dar 5.000. Então, 2/5 de
13.800 é a mesma coisa que 5.520. Então, votos pro Antônio. Já a Beatriz, ela recebeu 3/8 dos votos. Então, 13/8 de 13.800. Então, aqui eu posso fazer da seguinte maneira. Eu faço 3/8 vezes 13.800. Posso completar com 1 aqui no denominador. Posso, por exemplo, multiplicar 3 vezes 13.800 e depois dividir por 8, desculpa. Ou eu posso pegar os 13.800, dividir por 8, sim, usando a lei do cancelamento aqui. E aqui, eu fico aqui com 3 vezes, quanto que dá 13.800 divididos por 8? 1.725. Que vai dar quanto? Esse valor vezes 3 dá 5.175 votos para Beatriz. Então, Antônio, vamos anotar aqui, 5.520 votos, e a Beatriz, 5.175 votos. Quantos eleitores votaram nulo? Basta que eu some esses dois valores e subtraia do total. Então, eu vou fazer assim, ó, para a letra C, 5.520 mais 5.175. Isso aqui vai dar 10.695. Agora eu pego o valor total, que é de 13.800 eleitores, subtraio os 10.695. Isso aqui vai dar 3.105. Então, quantos eleitores votaram nulo? 3.105 eleitores votaram em... 3.105 eleitores votaram em nulo. No nulo. Então, vamos para o próximo exercício. Aqui, a gente já vai entrar para a parte de álgebra. Finalizamos ali uma pequena revisão com alguns exercícios da parte de fração. Depois, na próxima aula, a gente ainda vai falar com operações de frações. Isso aqui a gente falando de álgebra. Eu vou separar alguns exercícios para a gente retomar alguns pontos importantes que a gente viu em álgebra. Aqui, nesse exercício, a gente precisa usar, aqui ele pede para usar x como um número desconhecido, e a gente tem que escrever uma sentença de acordo com a frase que tem ali. Então, na letra A, fala o seguinte: um número desconhecido acrescido de 3 unidades. Então, o número desconhecido é o quê? X. Acrescido mais 3 unidades, 3. Então, aqui, vou pôr mais para cima e vou separando aqui. Ó. Letra A, x mais 3. Letra B. O triplo de um número desconhecido menos 4 unidades. Triplo é vezes 3. Então, é o 3 vezes o número desconhecido menos 4 unidades. Beleza? Letra C. O dobro de um número adicionado a 3 unidades e em seguida multiplicado por 7. Então, na letra C, vamos ver. O dobro de um número, então o dobro de um número é 2 vezes x. Tá? A gente vai ter o seguinte agora. A gente tem que adicionar ao triplo... Não, letra C. O dobro de um número adicionado de 3 unidades e em seguida multiplicado por 7. Tá? Então, só que perceba aqui.
eu não vou multiplicar 3 vezes o 7, porque não é o 3 que está sendo multiplicado por 7. O que está sendo multiplicado por 7, na verdade, é a soma que está sendo multiplicada por 7. Então, 2x mais 3 vezes 7. Só que o 2x mais 3 tem que estar dentro do parênteses para dizer que eu estou multiplicando a soma e não somente o 3. Se eu não utilizar o parênteses, fica somente o 3. Letra D. O dobro de um número desconhecido, o dobro de um número desconhecido, 2 vezes x ou 2x, adicionado ao triplo desse número. Então, adicionado ao triplo do número, então é 3 vezes o x. É igual, então, é igual a ele próprio, então ele próprio é x adicionado mais de 8 unidades. 8. Então, 2x mais 3x é igual a x mais 8. Letra E, a gente tem o seguinte. Um número desconhecido diminuído de 4 é igual a metade desse número adicionado de 1. Tá? Então, um número desconhecido diminuído de 4 é igual a metade desse número. Como que eu represento metade? Sobre 2. Então, x sobre 2 adicionado de 1. Nesse próximo exercício, diz o seguinte. Encontre o valor da incógnita x em cada uma das igualdades. Então, a primeira igualdade, na letra A gente tem o seguinte. Que um número x, deixa eu fazer mais para cá, x menos 6 é igual a 10. Vamos ao raciocínio lógico. Que número menos 6 dá 10? De cabeça, a gente consegue perceber que é o número 16. Mas usando as técnicas que a gente aprendeu, as propriedades, a gente tem que pegar esse 6 que está subtraindo aqui, a gente vai usar a operação inversa dele. Então, a gente vai, na verdade, assim, eu vou até mudar de cor para ficar bem identificado aqui, que a gente, na verdade, vai somar 6 de um lado da equação e vai somar 6 do outro lado da equação. Só que acontece quando eu somo 6 no primeiro lado da equação. Aquele menos 6 menos 6 dá 0. Então, na verdade, aqui a gente nem precisa calcular. Então, 6 menos 6, então dá 0. Então, fica somente o x. Do outro lado, eu fico com 10 mais 6. Né? Esse mais 6 vermelhinho que eu pus, você nem precisa escrever. Tá? Você sabe que desse lado, se eu somei 6, eu tenho que somar 6 do outro lado. Então, eu fico com x. E do outro lado, 10 mais 6. Então, quer dizer que eu tenho x igual a 16. Vamos aqui para a letra B. Na letra B, eu tenho o dobro de um número, menos 5 é igual a 11. Então, o que a gente vai fazer? Esse 5 eu vou usar a mesma ideia, só que eu nem vou escrever como eu fiz lá na letra A. Repito, esse 2x. Se eu tenho menos 5, eu somo mais 5, dá 0. Lá do outro lado, eu faço 11 mais 5. Somando, 2x tem que ser igual a 16. Então, o dobro de um número dá 16. Que número que é esse? Basta que eu pegue esse 16 e divida por 2 para encontrar o valor do número. Então, fica assim, x é igual a 16 dividido por 2. Então, nesse caso, o meu x vai valer 8. Veja que para cada expressão, x assume um valor diferente, tá? Vamos aqui agora para a letra C. Letra C diz o seguinte, o dobro de 3x mais 4 é igual a 20. Aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer o que a gente chama de propriedade distributiva, porque eu tenho uma soma sendo multiplicada.
como eu não posso somar porque eu não sei que valor é esse, então eu vou fazer a distributiva. Então eu faço aqui, ó, 2 vezes 3x dá 6x. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o 2. Cadê? Perdi a minha pontinha. Ó, achei. 2 vezes o 4, isso aqui vai dar 8. Voltando para a cor original, a gente vai dar que isso aqui é igual a 20, que eu só repeti o 20, tá? Então eu fiquei com a igualdade, o sexto de um número mais 8 igual a 20. Esse 8 que está somando, eu vou subtrair 8 desse lado, então eu subtraio 8 do outro. Então eu vou ficar lá com 6x, o 8 aqui vai zerar, eu vou ficar com 20 menos 8, porque eu estou subtraindo dos dois lados. Então eu vou ficar com 6x, 20 menos 8, dá 12. Nesse item eu vou encontrar o seguinte, que o valor do número desconhecido é 12. Se eu estava multiplicando por 6, eu vou pegar e vou dividir. Eu encontro então que x, nesse caso, vale 2. Então, na letra C, eu tenho que o x vale 2. Vamos aqui para a letra D. A letra D, eu tenho a igualdade 7x menos 5 é igual a 5x mais 11. Aqui a gente vai ter o seguinte. Veja que eu tenho, desse lado, eu tenho 5x, e eu não quero que ele fique do lado direito no segundo termo, eu quero que ele fique no primeiro. Então eu vou subtrair 5x nos dois lados. Então eu vou ficar assim, ó, 7x que já está aqui, menos 5x. O 5x que está no segundo termo, ele vai zerar, ele não vai ficar mais aqui. Aqui eu estou subtraindo 5, então eu tenho que somar 5 desse lado, que vai zerar esse menos 5, e esse 5 ele vai vir para o segundo termo, somando com 5. Então veja, aqui, eu vou até trocar as cores para ficar mais fácil. Tá, vou fazer de azulzinho. Então, o 5x que estava nesse lado, na próxima linha, ele ficou aqui menos 5x. Agora, o menos 5 aqui, o 5 que estava subtraindo aqui, ele vai passar somando do outro lado. Percebam que aqui, o que estava subtraindo passou para o outro lado somando, o que estava somando, né, ele vai passar subtraindo. Então eu vou ficar com quanto? No primeiro termo, primeiro membro aqui, na verdade, eu tenho 7x menos 5x, eu fico aqui com 2x. Deixa eu voltar para o roxo. Eu fico aqui com 2x, 5x, 7x menos 5x. E no segundo membro eu fico com 11 mais 5, isso aqui dá 16. Assim, a gente fica então que x é igual a 16 dividido por 2. Então, x vai ser igual a 8. Vamos fazer aqui então a letra E. A letra E é 2 vezes 3x mais 1. Isso aqui vai dar 10. Então, como que a gente vai fazer? Começa fazendo a distributiva. O primeiro passo é fazer aqui, ó, 2 vezes 3x. Isso aqui vai dar 6x. Depois, eu vou fazer a outra distributiva. Eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 2. E essa soma já tem que estar dizendo lá. Isso aqui vai dar igual a 10. Agora, eu vou pegar esse 6x aqui, continuar com ele desse lado. Vou tirar esse 2 daqui. Se eu estou tirando, eu tenho que tirar do outro lado também. Eu fico com 10 menos 2. Então,
6x é igual a 8. Agora, o 6 que está multiplicando o x, o meu número desconhecido, eu vou dividir o 8 por ele. Então, eu fico com x igual a 8 sextos, que eu posso fazer a simplificação dessa fração. Posso simplificar aqui por 2. Eu posso simplificar por 2 e eu vou encontrar 4 terços. E sim, nesse caso, eu tenho uma fração como resposta, não tem problema nenhum. Não precisa ser um número que seja inteiro ou que não tenha parte quebrada. Então, nesse caso, a fração fica 4 terços. E se o exercício pedisse, não é o caso, eu faria a divisão de 4 por 3. Mais um exercício de álgebra. Então, veja, em um grupo de pessoas, o número de homens é o triplo de mulheres. Se desse grupo forem retirados 26 homens e 2 mulheres, a quantidade de homens e de mulheres no grupo passam a ser iguais. Quantos homens e quantas mulheres existem inicialmente nesse grupo? Veja que tem valores desconhecidos aqui nesse problema. Se tem valor desconhecido, a gente pode usar a ideia de álgebra aqui. Montando uma igualdade, a gente consegue descobrir que valor é esse. Então, vamos ver aqui, ó. Em um grupo de pessoas, o número de homens é o triplo do número de mulheres. Então, veja que o número de homem depende do número de mulheres. Então, eu não sei nenhum dos dois. Então, eu vou falar assim, que eu tenho que o número de mulheres é quanto? Não sei. É x. Se tem x mulheres, o número de homens é o triplo desse número. Então, o número de homens é o triplo disso. Então, isso aqui vai valer 3x. Já na próxima frase, o seguinte: se desse grupo forem retirados 26 homens e 2 mulheres, as quantidades de homens e de mulheres no grupo passam a ser iguais. Então, se eu pegar o número de homens e subtrair 26, isso aqui vai ser igual o número de mulheres menos 2. Veja que a gente montou uma igualdade de acordo com a frase que a gente tem ali. Agora, a gente montou uma igualdade que tem uma incógnita, tem um valor desconhecido. Então, basta que a gente calcule usando as propriedades que a gente aprendeu. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, esse x que está aqui e vou tirar ele daqui. Então, se eu tiro do lado direito, eu tenho que tirar do lado esquerdo. Então, eu tenho ali 3x que já está ali e vou tirar o x também, como eu tirei desse lado. Já no outro lado eu tenho o seguinte: esse 26 que está subtraindo aqui, que eu estou tirando, na verdade eu vou colocar, porque dele eu vou zerar com ele. Então eu vou ter o seguinte: esse 26 que estava subtraindo, ele vai ficar aqui, ó, somando. Vou colocar ele desse lado aqui, ó. Coloquei ele desse lado. Só que vejam, eu estou tirando 2 aqui. Então, eu vou subtrair 2. Vai ficar quanto? Desse primeiro lado, primeiro membro, 3x menos x, 3 menos 1, 2x. Tinha 3x, tirei 1x, fiquei com 2x. Do outro lado, eu vou encontrar o seguinte, que 26 menos 2 dá 24. Então, aqui a gente consegue descobrir, dividindo 24 por 2, que o valor de x é igual a 12. Então, x igual a 12, então quer dizer, a gente tem nesse grupo 12 mulheres. Então, quantos homens e quantas mulheres existiam inicialmente nesse grupo? São 12 mulheres, que a gente já descobriu. Tá?
E homens é o triplo disso. Homens é 3 vezes 12, que é igual a 36 homens. Beleza? Finalizando aqui esse exercício. Exercício de número 28 diz o seguinte: uma loja oferece a seguinte opção de pagamento para a compra de um eletrodoméstico. O consumidor paga uma entrada de R$100 e depois 4 prestações de valores iguais. Na venda de um fogão, que custa R$700, qual o valor de cada prestação? Esse tipo de exercício não é obrigatório resolver, não é a única maneira de se resolver usando a álgebra, mas aqui eu vou treinar com vocês um pouquinho. Então diz o seguinte: em uma loja, a opção de pagamento para a compra de um eletrodoméstico, o consumidor paga uma entrada de R$100. Então ele começa lá pagando R$100. Depois, 4 prestações de valores iguais, mais 4 vezes. Como a gente não sabe o valor dessa prestação, a gente vai dizer que essa prestação vale X. Então é 4 vezes X. E nesse caso do fogão, custa R$700. Então a gente fica como? 4 vezes o X é igual a 700. Ó, tô tirando esse 100 daqui, eu tenho que tirar ele aqui do outro lado também. Calculando, eu fico com 4x igual a 600. Então, o valor da prestação que eu estou calculando é a mesma coisa que fazer 600 e dividir por 4. Então, a gente encontra que o meu valor desconhecido é de R$150, que é o resultado da divisão de 600 por 4. Então, na venda do fogão, qual é o valor da prestação? R$150. O último exercício de hoje: a soma das idades de Aline e Manuela é 20 anos. Qual a idade de cada uma delas, sabendo que a Aline é 8 anos mais velha que Manuela? Então, veja que para descobrir a idade de Aline, eu preciso saber a idade de Manuela. Então, eu vou dizer que a Manuela, ela tem X anos. Se a Manuela tem X anos, a Aline, ela vai ter o quê? X, ela é mais velha que a Manuela, 8 anos. Então é X mais 8 anos. A gente sabe que a soma das duas idades está dando 20. Então a gente vai fazer o seguinte: pega a idade da Manuela, que é quanto? X. Soma com a idade da Aline, que é X mais 8. Isso aqui está dando 20. Então, ó, a idade da Manuela mais a idade da Aline está dando 20. Então, a gente finaliza aqui calculando. Ó, x mais x dá 2x. Esse 8 eu vou tirar ele daqui, vou tirar do outro lado também. Então, vai ficar assim: 20 menos 8. Então, 2x, 20 menos 8, 12. Então, x vai valer 12 divididos por 2. Então, x é igual a 6. Então, quer dizer que a Manuela, ela tem 6 anos. Enquanto a Aline tem 6 mais 8, que vai dar, então, 14 anos. Veja, 6 mais 14 realmente dá 20. Então, a gente encontra a solução do nosso problema. Pessoal, se alguém ficou com alguma dúvida, ainda tem algum questionamento de algum exercício que você tem que fazer, a gente vai ter a nossa live
sexta-feira para tirar as dúvidas e semana que vem a gente termina a revisão de todo o nosso conteúdo para a nossa prova bimestral. Bons estudos para todos. Deus abençoe.